Já ouvimos palavra maravilhosa aqui. Deus já falou com você aqui nessa noite, meus irmãos? Porque Deus já falou comigo aqui nessa noite. Já estou feliz, viu, meus irmãos? Glória a Deus. Eu vou só compartilhar um texto rápido. O Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia ou ler junto no telão Jeremias 18. Glória a Deus. Jeremias 18, meus irmãos. Eu orei a Deus, pedi muito, fiz pesquisa, mas eu acabei ficando, o Espírito Santo acabou me deixando nesse texto, eu fiquei tranquilo aqui. Eu quero compartilhar um pouco desse texto com você, um texto tão conhecido da igreja, né? Pode pôr para nós, filha, Jeremias 18, nós vamos ler até o verso 4. O primeiro verso diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso conforme pareceu bem aos olhos do oleiro a fazer. Amém? Amém, meus irmãos? Pode dar um glória para Jesus aí? Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou direto, meus irmãos, vou direto ao assunto. Temos alguma coisa para falar? E a hora já está bem adiantada. O texto, provavelmente você conhece muito bem, e o contexto aqui é um contexto assim, Israel, principalmente as 10 tribos, né, de Israel estão em cativeiro, e Judá está passando por alguns apertos. Apertos estes que o próprio povo, ele provoca de Deus. Porque Deus, Ele escolhe o seu povo, e Ele quer o seu povo para si. Deus, Ele não permite, Deus, Ele não deixa o seu povo à vontade, no sentido de que, faça o que vocês acharem melhor, o dia que vocês quiserem me adorar, então vocês me adorem, e quando vocês quiserem adorar a outro, não, assim não funciona com Deus. Não funciona assim com Deus. Com Deus ou é tudo, viu, meus irmãos? Você pode ter tudo de Deus, mas Ele quer tudo de você. Você pode tomar posse dessa palavra, em nome de Jesus? Você tem tudo desse Deus que é todo-poderoso, só que Ele quer tudo de você. E Israel, ele não entendia isso. Israel flertava com os deuses pagãos, ia lá, ia adorar outros deuses, e virava as costas para o Deus Jeová. Então, Deus permitia que alguns levantes acontecessem, e eles passavam por algumas privações,
E muitas vezes a gente sofre porque a gente fala assim, puxa vida, por que Deus eu nem acabei de sair de uma luta, eu estou em outra. Muitas vezes a gente tem que dar uma olhada, meus irmãos, como é que nós assim servimos a Deus. Estou tentando achar as melhores palavras, para que não causar logo na primeira mensagem, né, do ano. Então, o povo está bem, o povo recebe uma bênção, choveu, a lavoura está boa, e o que eles fazem então? Eles iam e adoravam outros deuses, eles iam render graças a outros deuses. Aí Deus fala, é assim então no próximo ano, vamos ver se os outros deuses vão te ajudar. E aí eles choravam, enfim, igreja. Só que, o que eu acho lindo, que por todas as vezes que o povo errava, que o povo falhava, e que, se fosse qualquer um de nós, abandonaria esse povo, e falava, esse povo é rebelde demais, esse povo é de dura serviço, esse povo, eles são obstinados, então, sabe de uma? Eu vou abandonar esse povo de lado e vou tocar minha vida. Deus, Ele, por vez, quando Ele colocava o povo em aperto, e ao colocar o povo em aperto, o povo começava a pedir socorro para Deus. E toda vez que o povo pede socorro para Deus, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que às vezes as pessoas fazem alguma coisa para a gente, eles falam, com isso eu não falo mais, não vou conversar, não quero papo. Não, encerrou a amizade. Não, o povo buscava a Deus e na hora Deus já tinha uma palavra, tinha uma resposta, tinha um caminho. Eu quero dizer, meus irmãos, independente da situação em que você se encontra aqui nessa noite, às vezes a luta está batendo forte, às vezes você tem ciência de que é muito teimoso com Deus, você sabe que você muitas vezes provoca Deus em algumas situações, mas eu não estou aqui para acusar você, não, nada disso. Eu quero dizer que independente da situação em qual você se encontra, é só clamar a Deus, porque Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra para você. Ele não te deixa, como diz os meninos, Ele não te deixa no vácuo. Não, falou comigo, pô, não, tenho aqui uma resposta. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui e tem uma palavra ao seu coração. E como Deus falava com o povo? Deus falava com o povo através dos profetas. E nesse texto, nesse contexto, a Bíblia diz assim, a palavra, põe no primeiro, glória, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, existe uma palavra, aleluia, escute aqui, Arai comandar suri mianda labás, a palavra, quem está ouvindo, diga amém. A palavra do Senhor. Porque o que acontece? Muitas vezes nós estamos passando em algumas situações difíceis, e vem um monte de palavras para nós,
dizendo assim: nossa, mas você continua servindo esse Deus? Não está acontecendo nada com você? Você está passando aperto, você está passando adversidade. Olha aí, você está praticamente abandonado. Irmãos, tem muito barulho, igual o louvor que nós cantamos aqui agora. Tem muitos barulhos à nossa volta. Tem muita gente querendo desanimar, sabe, querendo roubar a sua fé. Há pessoas que emprestam a boca, pode falar ou não? Gente que empresta a boca para o diabo, sabe, meu irmão? Para querer lançar uma palavra, uma seta maligna, para você desistir, para você parar, para você recuar. Olha, nessa noite, fica só firme com a palavra. De quem? De quem? Fala aqui, só entra a palavra do Senhor. Eu só dou ouvidos a palavra do Senhor. Se for fofoqueiro, cai fora. Carai, comanácia. Se for murmurador, não vem falar que eu não estou ouvindo. Eu só estou disposto a ouvir a voz do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te. Veio a palavra do Senhor e disse: bora, pode ser melhor. Veio a palavra do Senhor e disse: levanta-te. Ô Jeremias, arai, candarácia, levanta-te. Eu não sei qual posição Jeremias podia estar sentado, deitado, ou até mesmo ajoelhado, não é? Mas essa posição a gente pode ir um pouquinho além no pensamento. Talvez Jeremias, por falar com aquele povo, por aconselhar aquele povo, e quanto mais aconselhava aquele povo, mais aquele povo desobedecia a voz de Deus, mais aquele povo ia para caminhos contrários à vontade do Senhor. Então parece que eu posso entender aqui que Jeremias também poderia estar assim, sabe, meus irmãos, de certa forma assim, para baixo, sabe, curvado, desanimado, sabe, porque muitas vezes você tenta, sabe, falar, e aí quanto mais você fala, mais as pessoas parece que entende o oposto, entende o que, sabe, e Jeremias tenta falar e tenta articular dizendo: olha, as outras nações já foram cativas, os nossos irmãos, as 10 outras nações, né, os irmãos já estão cativos, nós estamos aqui, Judá está aqui. Gente, abre os olhos, abre os olhos. Então, eu penso que Jeremias podia também estar assim nessa situação. Aí veio a palavra do Senhor. E quando vem a palavra do Senhor, é uma palavra para te dar ânimo, é para te levantar. Quem sabe você já ouviu tanta gente aí e está te deixando para baixo. Nesta noite veio a palavra do Senhor e disse: levanta-te. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: o Senhor está dizendo: levanta-te. O Todo-Poderoso está dizendo: levanta. Era lá, vai, levanta! Irmão, diante do problema que quer te ver
curvado, o Todo-Poderoso está dizendo: diante das ameaças do inferno, que está querendo jogar para baixo, o Todo-Poderoso nessa noite está dizendo: levanta. Diante da ameaça, oh meu Deus do céu, sabe, meus irmãos, as ameaças de Golias, que vem, sabe, meu irmão, querendo fazer graça e dando grito, e o povo curvado, o Todo-Poderoso está dizendo: levanta. Por que está tão cabisbaixo? Por que está pensando que já está tudo acabado? Por que está pensando que as coisas não vai dar certo, que não vai conseguir, porque agora é o fim mesmo? Não, 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 não. O Todo-Poderoso está dizendo: eu tenho uma palavra, mas eu só falo com quem está em pé. Eu só vou falar com quem está em pé. Então faça o favor, levanta. Levanta. E tem mais: desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir diante do problema. Quem pode repetir? Quem pode responder essa? Diante do problema? Diante do problema você? Isso. Diante das ameaças você? Mas para ouvir a voz do Todo-Poderoso na olaria, então você? Quem está ouvindo isso aqui? Quem pega isso aqui? Carai! Diante do inferno querendo fazer gracinha, você levanta e fica na posição. Quando Deus vai falar, você se curva. A glória! Se curva para ouvir o Todo-Poderoso, que Ele vai falar, é o soberano que está falando. E quando o soberano está falando, você se curva. Você sabe, meus irmãos, você desce. Tem hora que é necessário. Tem hora que é necessário descer, viu? Fala para o irmãozinho do lado aí. Tem hora que é necessário descer. Arai, para ouvir a voz. Agora, eu lendo esse texto, eu achei tão interessante, porque veio a palavra do Senhor. Ponha lá no 1. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O 3. E desci. Certo? Perceba, Jeremias está na sua casa, e Deus disse para ele: Jeremias, desce na casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Eu vou repetir. Ô Jeremias estava onde? Em casa, tá bom? Jeremias está em casa, vamos combinar assim? Jeremias desce a casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Espera aí, Jeremias já não estava ouvindo? Na casa?
Sim ou não, meus irmãos? Ué, ele ouviu porque Deus falou com ele, Jeremias. Posso imaginar, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ela, né? Já estou aumentando, né? Diz que não pode aumentar. Então, ele foi e desceu, ou seja, ele ouviu na casa. Na sua casa ele ouviu, mas Deus disse assim, olha, você desce lá na casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Então me vê esse pensamento, pastora Fabiane, pastor José, igreja do Senhor. Uai, por que descer? Pastor Eduardo, não era só ele falar, gente? Sim ou não, gente? Não era só Deus falar? Mas por que que ele tinha que descer na casa do oleiro? Que coisa gostosa, né, meus irmãos? A palavra do Senhor é tão rica, né? A palavra do Senhor é rica. Aqui está se falando de uma espécie de um nível. É Deus querendo levar Jeremias para um outro nível, para uma outra frequência, para um outro ambiente. Certo, gente? Porque tem coisas que Deus vai falar com você na sua casa. Mas tem coisas mais profundas que Ele vai falar com você na casa do oleiro. Tem coisas que Deus vai falar com você na sua casa, tranquilo. Eu tenho certeza que muitos homens ou algumas irmãs aqui já teve experiências maravilhosas com Deus na sua casa. E casa do oleiro aqui eu posso entender que é a casa de Deus. Mas eu posso entender também que é um lugar de maior intimidade. Tá bom, irmãos? Tem coisas que Deus quer te levar mais a fundo. Tem coisas que Deus quer que você entre no seu quarto e feche a porta, para você ver os milagres, sabe, da multiplicação, algo extraordinário. Então, a casa do oleiro, nós podemos colocar algumas situações aqui. Eu entendo que aqui é a casa do oleiro. Eu entendo que um lugar, sabe, um lugar, sabe, exclusivo, um lugar secreto, um lugar, sabe, só você e Deus. E Deus está com saudade de te levar para esse lugar secreto, viu? Deus está com saudade daqueles momentos da madrugada, sabe, daquela intimidade, daquele relacionamento. Deus está com saudade, Deus quer te levar lá, porque lá Ele vai fazer você ver algo sim extraordinário, que não dá para acontecer lá na sua sala, com criança pulando, com cachorro derrubando, sabe, o marido derrubando um refrigerante no sofá, e aquela coisa, não dá. É um lugar secreto, amém, igreja? Um lugar secreto. Aí o texto bíblico diz que versículo de número 3, e desci, diga, e desci, pode ser melhor, 1, 2, 3, e desci. Por que essa informação é importante para nós, meus irmãos? Porque entre ouvir a voz de Deus e desfrutar de um relacionamento com Deus,
você tem que obedecer o comando. Quem está ouvindo, diga amém. Então, Jeremias teve uma ordem, foi dado para ele uma ordenança. Ele disse: Jeremias, desce a casa do oleiro. O que ele fez? Eu vou lá, uma hora dessa aí vai dar certo, tal, quem sabe. Vou ver um dia aí, daqui a pouco, a hora que eu tiver de férias. Não, gente. Ouviu? Põe o 2. Levanta, vá à casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. O versículo 3. E desci. Tomou posse da palavra e obedeceu. Ele tomou posse da palavra e fez. Sabe, irmão, tem gente, eu acho até engraçado, muita gente, nossa, irmão, eu já ouvi tantas palavras de Deus, eu já ouvi tantas profecias, tantas coisas que já foi falado para mim, e até agora eu estou esperando. Não é que eu não acredito, mas até agora não aconteceu. Entendeu, gente? Aí a pergunta foi, quando você ouviu a palavra, foi te dado um comando, você obedeceu? Você fez o que foi mandado você fazer, ou pedido para você fazer? Porque Deus falou, desce, Ele falou, é para já, sabe, meus irmãos? E ele se levantou, ou seja, esse levantar é se posicionar, viu, meus irmãos? Essa palavra é uma palavra longa, meus irmãos, mas amém. Se posicionar diante a uma palavra de Deus. Olha aqui para mim, meus irmãos, em nome de Jesus. Tem hora que a gente se posiciona quando vem palavra de homem. Alguém fala alguma coisa para nós, nossa, meus irmãos, aquilo parece que o céu vai acabar o mundo, vai acontecer, falaram que vai acontecer, falaram que eu vou perder o serviço, falaram que não sei o que e tal. Aquilo é uma verdade absoluta na nossa vida. Mas quando Deus fala, a gente não reage. Meu Deus do céu. Porque se Deus falar, o que você tem que fazer? Reagir. Quer viver um milagre do extraordinário, tomando posse da palavra? Reage. Vai para cima, pega a palavra e faz acontecer, meu irmão, em nome de Jesus. Então fala para o irmão, reage. Pegou a palavra, o que você vai ficar fazendo com a palavra? Coloca ela em prática, meu irmão. Faz acontecer. E desci a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Jeremias, ao chegar à casa do oleiro, irmã Roseli, eu não sei, acho que se fosse eu ia ficar panguando lá, sabe? O Espírito Santo não ia deixar eu panguar, não. Espero que não. E ele começou a ver, o que ele começou a ver? O normal, meus irmãos, o natural. Ele começou a ver o cotidiano. O que ele viu, gente? Ele viu o oleiro pegando barro, colocando ali na roda, e ele, sabe, dando forma ao vaso. E Jeremias,
Talvez cantou, fala Deus, fala Deus. Jeremias entendeu algo fantástico. Quando Jeremias chegou, o oleiro já estava trabalhando. Gente, isso aqui é uma informação maravilhosa. Você podia ter dado um glória melhor aí. Isso, minha filha, me ajuda aí. Fala glória a Deus mesmo. Quando Jeremias chegou, o oleiro já estava trabalhando. O que significa isso, meus irmãos? É que muitas vezes a gente pensa assim, eu vou fazer uma oração aqui agora, e aí Deus vai começar a trabalhar para mim. Isso é bom, tá certo, tudo bem, ok? Mas, você tem que entender, que o oleiro já está trabalhando faz tempo. Sabe, glória. Sabe, até o desejo de você descer a casa do oleiro, era ele trabalhando já. Sabe, você estava tão desanimado, não, sabe, está complicada a minha situação, está difícil, eu acho que eu vou orar. Sabe quem está provocando essa oração já? É ele que está trabalhando. Eu estou tão desanimado, eu acho que eu nem consigo mais orar, eu estou tão distante de Deus, será que Ele ouve a minha oração? Aí o Espírito Santo fala, ora, vai aí meu filho, ora. O Espírito Santo já está trabalhando faz tempo. A hora que você chegar, irmãos, Deus já está trabalhando ao seu favor, já faz tempo. Já faz tempo. O oleiro já está trabalhando. E sabe um detalhe tão maravilhoso? Eu preciso parar. O texto bíblico diz que o vaso, por favor, quebrou na mão do oleiro. E como quebra esse vaso? Como quebra o vaso? Por quê? Porque ele pega ali um barro, né? Coloca na roda, começa a trabalhar. E o texto bíblico diz que ele quebrou na mão do oleiro. Como se quebra na mão do oleiro? Para a gente entender isso bem rápido, a gente tem que entender como é que é feito. Então, está lá o barro que o oleiro escolheu, porque ele não descarta. Outra informação maravilhosa aqui, hein, gente? Porque ele não descarta, Dora, porque foi ele que escolheu. E ele não erra na escolha. Ele não. Eu vou repetir. Você é escolha do oleiro. Você pode falar para esse irmão que está ao seu lado, eu sou escolha desse Deus. Eu sou escolhido dele. Fala, eu sou a escolha dele. Irmão, você devia se orgulhar de se agradecer. Foi ele que te escolheu. Então você vai dar, não tem outra alternativa para você. Você vai dar certo, você vai ser um vaso de honra. Por quê? Porque você é escolha dele. Aí quebrou por quê? Porque está lá o vaso e roda, e ele alisa, e coisa, e modela, e roda, e ele modela. E com o passar do tempo assim, aquele barro trabalhando, ele meio que se seca.
vai se endurecendo. Ei, barro, Deus te conhece, viu? Deus te escolheu, Ele te conhece. E Ele sabe que às vezes você está seco, né? Está rígido. Então o movimento da roda trinca, quebra. Mas como você, como o vaso, o barro, é a escolha do oleiro, ele quer, ele tem finalidades com esse vaso, com esse barro. O que ele faz então, gente? Refaz de novo. Mas se está seco esse barro, o que ele tem que fazer? Molhar? E ele molha. É fácil para ele, por quê? Gente, me ajuda, porque se você me ajudar eu paro de pregar logo, todo mundo vai embora. Para ele é fácil molhar, por quê, gente? Porque ele é água. E ele sendo a água, ele molha de novo. E começa, meu Deus do céu, é tão maravilhoso. Com muito carinho, ele molha esse barro. Ele amassa novamente. E por que é necessário amassar, gente? Por que é necessário amassar a igreja do Senhor? Para tirar uma pedra, que mais pode ser que pode estar nesse barro? Alguma impureza, algum resquício. E tem gente que precisa ser amassado por Deus, hein, irmão? Tem gente que entra na olaria e sai na olaria e entra de novo. Por quê? Porque tem tanto resquício e não deixa o oleiro trabalhar. Ele prefere quebrar. Aí ele quebra. Quebrou. Água de novo. E vai de novo para a roda. Mas que vai dar certo, vai, meu irmão. Porque você é escolha desse Deus. Para finalizar, gente, senão o pessoal não vem amanhã, Pedro. Por quê? Deus precisa desse vaso. Porque, coloca para mim, filha, 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro, diga tesouro. Não, mais forte, tesouro. Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja e não de nós. Deus te faz um vaso. Para quê? Para te encher. Vai, gente, encher do quê? Tesouros. Gente, não é só tem tanta coisa, irmãos, tem tanta coisa para você viver em Deus. Mas tem tanta coisa, sabe, é incalculável os tesouros que Deus precisa transportar nesta terra, de um lado para o outro, e Ele vai usar quem? Quem? Os vasos, eu e você. Sabe, pessoas que precisam de amor,
Você acredita que o tesouro é um amor? Ou o amor pode ser, né? Então, olha como Deus faz. Assim como para ser separado, Davi, você leu? Que foi pego um vaso com azeite para levar, para ungir a Davi. Assim Deus pega eu e você, um vaso cheio de tesouros, para derramar sobre a vida daqueles que estão sedentos, pessoas que estão sem amor, aqueles que estão sem esperança. Deus quer usar você, vaso. Deus quer usar você, vaso. Você foi feito exclusivamente para isso, para ser um transporte, sabe, meu irmão? Para transportar, sabe, os tesouros de Deus para esse povo, para essa terra. Deus quer usar você, Deus vai usar você, é para isso. Por isso que não pode trincar, por isso que não pode rachar. Não. Tem que ser puro e tem que ser perfeito. E tem um detalhe: é tesouro. Você não é o tesouro. Com isso eu paro. Quem é o tesouro, Pedro? Kiko? O Kiko? Não. Quem é o tesouro, gente? Não, tesouro é, sabe, as dádivas de Deus, e que vai ser transportadas através de quem? Vamos ficar em pé. Que neste ano você possa ser um vaso cheio dos tesouros de Deus. Que você possa ser ministro de Deus nessa terra, dispenseiros das bênçãos de Deus nessa terra. Vaso cheio. Quando as pessoas olhar para você, o que aconteceu com você? Você era tão cheio de mágoa, você era tão cheio de raiva, de ódio, de mágoa. Mas o que aconteceu? Que esse sorrisão no rosto aí? Nossa, você está alegre, você está feliz, você está diferente, as suas palavras são outras. O que aconteceu aqui? É que eu passei na olaria, e Deus tirou toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor, todo o desejo de vingança, me amassou, me fez de novo. Agora eu transmito amor, eu transmito paz, eu transmito graça. Meu Deus do céu, quem pega essa palavra aqui, em nome de Jesus, pega essa palavra, em nome de Jesus, que as pessoas que estão à sua volta reconheçam em você um homem e uma mulher que possa ser reconhecido assim, um vaso de Deus. Você é um vaso de Deus nessa terra. Você é uma mulher cheia de Deus. Você concorda com isso? Você toma posse dessa palavra? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio no Teu poder, Senhor. Essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, eu declaro sobre a vida dos Teus filhos, vasos cheios do tesouro, vasos de unção, vasos do Teu poder, vasos que transmitem a água viva que é Jesus. Fica conosco, Senhor. Dai-nos a Tua bênção e dai-nos a Tua graça. Esse é o desejo do meu coração, no nome de Jesus. Quem toma posse, diga amém. Amém. Aplauda a Deus, aplauda bem forte. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amanhã continuaremos, segundo dia.